Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Gente querida, boa noite, Taveranise, Renato, Marcia Castro, David. Eu não consigo ler tudo porque vocês estão hoje enlouquecidos nesse chat, né? Mas que bom, permaneçam aí que a gente vai continuar. A gente vai tentar fazer uma avaliação desses 30 dias do governo Lula e, né, esse xadrez político ocorrido com a eleição com muito voto, né, do Lira, não precisava ser tanto voto assim. A gente tinha medo no Senado por causa desse ataque. O Azenha estava inclusive falando, eu também acompanhei a loucura que foi a transmissão na TV Senado. Gente, era uma loucura. Assim, o bolsonarismo, ele tem um mérito. Ele fez a população brasileira entender que tem três poderes, né? Eles fizeram ataque aos três poderes no Rio de Janeiro. E ontem, eu nunca vi isso, nunca vi tanta gente envolvida numa eleição de Senado. Então, todas essas questões a gente vai conversar na primeira meia hora aqui com o Darit. Cadê meu grande companheiro, querido, que faz tempo que eu não converso com ele? Eba, tudo bem, Rudá? Tudo bom, como é que você está, Maria Flor? Eu estou exaurida. A minha figurinha do WhatsApp é assim: exaustas com Lula, porque foi uma loucura, né? A campanha foi uma loucura. Quando a gente pensa que vai respirar, Rudá, eu estava lá no 1º de janeiro, a gente viu aquela cena linda, né? Do povo subindo junto com Lula, passando a faixa. Você fala, ufa, vou dar uma respirada. Que nada, né? Uma semana depois já era e não parou mais, né? Esse janeiro, eu brinquei um pouco, falei, janeiro, gente, foram 12 meses em um mês. Aí quando a gente pensa que tudo tá bem, né? Tipo, tá bom, agora a gente vai ver a agenda do governo, etc. Tal. Mas a estratégia me parece, eu vou começar por aí com você. Essa estratégia fascista, ela tende o tempo inteiro tirar, né, do governo a sua agenda propositiva. O Lula e seus ministros já pegam um governo destruído, né? É inacreditável o que essas ratazanas fizeram do golpe para cá. E ainda assim, né, mesmo trazendo recursos estrangeiros, viajando, etc., tal, a gente tem que ficar lidando com essa pauta fascista diária, cotidiana. Queria conversar um pouquinho, que você fizesse um pouco a análise de como a militância, né, pela democracia, pela cidadania, porque é o que a gente faz aqui, né? A gente quer criticar, inclusive, o governo Lula, porque a gente quer mais avanços, mas nem pode, não consegue, porque todo dia é uma loucura. Eu queria começar um pouco por aí, né, para a gente pensar um pouco como é que a gente sobrevive a essa loucura. Hoje de manhã eu estava gravando e assim que eu fiquei uma hora gravando. Quando eu liguei a internet, eu falei, o que é isso? Pegou fogo o negócio. Então, tá difícil sobreviver. Vamos começar por aí a nossa conversa. Bom, prazer estar aqui. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: você sabe que quando você tem um relacionamento ruim, todo psicólogo fala, a culpa não é só de um. Os dois têm culpa. Claro que às vezes um tem mais, mas o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: nesse século, nesses 23 anos, a nossa militância progressista e de esquerda, ela perdeu a malícia. Ela ficou absolutamente ingênua. E eu tenho a impressão que é uma combinação que os partidos de esquerda deixaram de fazer formação de massa, os movimentos, principalmente ligados ao campo católico de esquerda. Por que eu estou falando do campo católico de esquerda? Porque é ele que motivava a formação de base em massa no Brasil, por exemplo, no meio rural, né? A Pastoral da Terra, a Comissão Pastoral da Terra criou uma série de lideranças no Brasil inteiro, no Pará, Nordeste, assim por diante. Teve esse problema de nós paramos de formar, né? O próprio PT tinha, eu lembro muito, porque eu fui coordenador de sub-região do PT,
de toda a região oeste, que ia de Bauru até Prudente e lá para cima, em São José do Rio Preto, né? O Zé Dirceu, que já era o dirigente, o grande dirigente do PT, eu acho que ele era secretário-geral do PT de São Paulo, ele ia lá no interiorzão brabo para fazer análise de conjuntura. A gente não tem mais isso. A gente tem deputado que vai para discutir eleição, projeto, não vai para fazer análise de conjuntura. Então, isso complicou. Mas eu acho que tem um outro elemento que talvez seja até mais forte, que são as redes sociais, né? Principalmente essas redes mais privadas, tipo o WhatsApp. O que acontece? Você cria uma câmara de eco, você fala a mesma coisa, todo mundo fala e replica, e você não tem espírito crítico. Então, por exemplo, eu agora há pouco estava nos grupos aqui que eu participo, e o pessoal coloca essa porcaria do Marcos Duval. Eu falei, gente, isso é casca de banana. Pelo amor de Deus, vocês estão dando mais atenção para ele do que o presidente da República. Esse cara está fazendo a gente de besta. E vocês estão dando uma promoção. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo um leilão do cargo dele à luz do dia. Quem dá mais? É por isso que ele vai para um lado e vai para o outro. Não é porque o Bolsonaro armou. Mentir do jeito que ele mentiu, não, assim também já é demais. Né? Ele fez isso porque está leiloando. Ele resolveu dar um tranco no Bolsonaro. E deve ter recebido muita vantagem para voltar atrás. Né? Então, assim, a gente não pode entrar num jogo desse. Entendeu? A gente não pode. Então, a minha preocupação está sendo essa ingenuidade, tipo, vai ter golpe. Não sei de onde saiu essa porcaria. O fascismo, o nazismo, ele não tomou o poder por golpe, gente. Nunca, historicamente, tomou o poder por golpe. Eles entraram legalmente no poder. É depois que eles usam o Estado. Mas eles nunca deram golpe para entrar. Eu não sei porque fica, vai dar golpe, vai dar golpe, vai dar... Eles usam os meios legais para destruir a democracia. Isso é história. Então, assim, eu acho que tem uma série de situações no nosso campo que eu fico muito preocupado, que a gente perdeu, como eu disse, a malícia, a capacidade de pensar, de olhar para o lado e falar, você acha que eu vou entrar nessa? De pensar o jogo de xadrez, falar, peraí, isso que ele está falando é o que ele está fazendo mesmo? Né? Então, a gente fica, por exemplo, ontem, super entusiasmado com a vitória tanto do Rodrigo Pacheco, menos, mas também do Lira. O problema é que não fica claro que o Lira está cedendo mais para o PT do que o Rodrigo Pacheco. A gente torceu mais para o Rodrigo. E o Lira, que era braço direito do Eduardo Cunha, está cedendo mais para o PT. Por exemplo, a CCJ, que é a maior comissão permanente da Câmara, o Lira está fazendo um acordo com o Lula e fazendo campanha com o Rui Falcão, pô. Mas ninguém fala isso. Fica, o Rodrigo está meio que se mexendo para ter uma postura isentona. Uhum. Porque para ele conquistar os 49 votos, ele teve que ceder muito. Uhum. Então, assim, eu fico muito preocupado de como que o nosso campo, infelizmente, fica muito na superfície das redes sociais. Isso me preocupa muito, muito mesmo. Por outro lado, Rudá, é quase impossível a gente não também, né, analisar essa temperatura, porque, como eu estava falando no início, Rudá, onde que na história política desse país alguém prestou atenção na eleição do Senado? Senado é uma casa conservadora, nunca teve, né, um senador lá minimamente social-democrata. Ele sempre foi de direita. Ele nasceu para ser assim. E ontem as pessoas estavam com o coração palpitando, com medo do Rogério Marinho ser eleito. Você sabe que eu sou contra o Senado, né? Eu já escrevi. Eu sou contra o Senado, a existência do Senado. Sim. Eu já escrevi na Folha de São Paulo falando que não há necessidade nenhuma de a gente ter uma estrutura bicameral, né? Senado e Câmara. A gente pode ter tranquilamente só Câmara. Eu não sei se você sabe que a maioria das estruturas parlamentares da África, da Ásia e da Europa é unicameral. A maioria dos países. Só na América que é bicameral. Né? E o caso do Senado brasileiro é ainda mais maluco. Não sei se você sabe quem foi criado o Senado como Câmara Alta, copiando da Inglaterra. Eu acho que foi no
pelo Dom Pedro II, se não me engano. E a ideia da Câmara aqui no Brasil é o seguinte: para você ser senador, não era só a idade, você tinha que mostrar dinheiro, que você era rico. Sim, então, sim. desde o começo, o Senado representava o senhor de escravo. Né? Então, e aí tem advogado adora acreditar que a lei é imparcial. Né? No fundo, eles são liberais. Até os de esquerda são liberais, assim, eles acreditam tal. Então, eles ficam falando, não, é representação do Estado. Mas que raio de representação do Estado? Desde quando que os 3 senadores de Minas Gerais defendem o Estado que eu moro? Ou os 3 de São Paulo? Eles defendem eles mesmos, as articulações de direita deles. Tal. Então, assim, eu não sei por que tem Senado, a gente gasta um monte de dinheiro com esse negócio e não funciona nada. Os deputados são muito mais importantes, né? Por vários motivos. Então, eles têm uma ligação muito importante com os eleitores, com a base social, eles escutem programas, eles debatem entre eles. Né? Senador não, vai sempre muito para a direita. Eu acho que você tem toda a razão. O bolsonarismo, se tem alguma coisa que ele fez bem no Brasil, foi fazer a gente discutir política até no café da manhã. Sim, é impressionante, é impressionante. A Letícia chegou, eu vou trazer a Letícia aqui para a nossa roda. Oi, Lelê, venha para cá. Ei, tudo tá fechado, Lê. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, queridona? Como é que você está, Letícia? Cansada? Exausta? Menina, meu Deus do céu, eu queria muito que esse ano de 2023 eu pudesse ser a Helena do Manuel Carlos, que a única preocupação da minha vida fosse se meu homem me ama ou não. Eu não aguento mais. Eu queria que esse ano fosse um marasmo, um tédio só. Estamos falhando fragorosamente nessa meta. Impressionante. Lê, a gente está aqui conversando um pouco sobre o cenário de ontem, né, com a eleição do Rodrigo Pacheco. E aí entramos já no papo das redes sociais, porque foi muito impressionante assistir. Eu fiquei, gente, 10 horas trabalhando, fazendo minhas coisas e com o YouTube da TV Senado, acompanhando. Gente, 3 horas de transmissão ao vivo na hora da votação, tinha mais de 50 mil pessoas assistindo a votação do Senado. E um chat louco, que parecia o chat da Jovem Pan ou da CNN, que você não consegue nem ler. Era um ventilador o chat, né? Era um ventilador. Aquela coisa enlouquecida. Então, assim, a primeira coisa os bolsonaristas fazem muito bem esse trabalho, né, da gritaria, que a mídia foi inteira, né, em cima disso, que ia ser uma eleição apertada, etc. Tal, e o Pacheco teve 49%, foi nada apertado. Por outro lado, o fato do Rodrigo Marinho ter tido 32 votos mostra que a gente tem esse Senado duro, né, esse núcleo duro, eu não sei se você concorda com essa análise, e que eles podem, por exemplo, ter o direito de minoria, abrir CPI, podem dar muito trabalho. Então, Rudal, eu queria primeiro que você fizesse um olhar agora na configuração deste Senado, com Damares, Sérgio Moro, né? Essa trolha toda que a gente tem ali, e esses 32 votos, porque, assim, veja bem, pessoal, nós não estamos falando de esquerda e direita, não. A gente está falando de uma direita minimamente que é possível dialogar e de uma extrema-direita, né, que não aceita a Constituição, né? Não quer trabalhar de jeito nenhum no Estado democrático. O discurso, tanto do Girão como do Marinho ontem, era um discurso falando abertamente no impeachment do Alexandre de Moraes. Era uma loucura aquilo. Bom, é para mim, né? Não, é o seguinte, em primeiro lugar, 49 votos significam, teoricamente, que dá para votar e passar uma emenda constitucional. Só que, na prática, todos nós sabemos que não vai ser assim. Não vai ser assim porque, do outro lado, tem 32 votos. 32 votos dá para abrir CPI. Sim. Então, nós vamos ter o quê? Aquilo que você falou, nos 49 votos, nós temos pelo menos 2 blocos, para não ficar exagerando demais aqui, para não complexificar demais. Nós temos um bloco governista que deve ter
10 a 20, no máximo, senadores. O restante é fisiológico. Então, isso significa que quando você é fisiológico, você fica aguardando a ala dos 32 jogar muito pesado para você ir com o Pires no governo federal e falar assim, quanto que vale o meu voto para você? Ou seja, vai ser isso do começo ao fim. É isso que o Lula vai enfrentar. Ele vai enfrentar uma negociação pesadíssima com o bloco do meio. Porque os dois extremos já sabemos o que eles vão fazer. Agora, quem vai definir o que vai ser o Senado daqui por diante é esse bloco fisiológico do meio. Né? E é isso que o Brasil votou. É aí que nós temos que entender. Isso significa o quê? Que se a gente não jogar pesado num programa de educação política no país, seja pela sociedade civil, através de movimentos como o MST, as centrais sindicais, organizações populares como a CUFA, tal, seja através dos partidos e até do governo. Eu venho o tempo inteiro insistindo, com as conversas que eu tenho com alguns ministérios, tem que ter um programa nacional de educação democrática. Sim. No ensino médio, nas faculdades, para conselheiro de direito, nós temos 60 mil conselhos de gestão pública, gente, no Brasil, de saúde, educação e assim por diante. Nós temos que ter formação desse pessoal, formação de Estado, não de governo. Tem que ter uma rede de escola de cidadania. Bom, aí vamos para a Câmara. A Câmara é um negócio mais legal e mais engraçado ainda. Né? A votação do Lira lembra muito a União Soviética. Por quê? Porque você não tinha oposição. Então, para você entender o que estava acontecendo na União Soviética, você tinha que entender os grupos que brigavam dentro do Partido Único. Então, para a gente entender o que foi a vitória do Lira, a gente tem que ficar fazendo, você tem toda a razão. Hoje a minha equipe de comunicação falou, Rudá, vamos gravar sobre o que aconteceu ontem. Eu falei, não, vocês têm que me dar algum tempo, eu preciso falar com alguns deputados, com o assessor do Congresso, do Senado, eu preciso entender o que foi aquilo, que eu não entendi nhaca nenhuma. E aí eu tive uma hora para conversar e o pessoal mandando uma notícia para mim de um monte de coisa que eu não tinha ideia nenhuma. Por exemplo, a Maria do Rosário, que vai ser a segunda secretária. Deixa eu mostrar, Rudá, por favor, a composição da mesa, que daí você também me explica isso. Guilherme, põe para mim, por favor. Aí, ó. Então vai lá, Rudá. Então, ó, tem o Arthur Lira, depois tem esses dois vice-presidentes, aí tem o secretário lá embaixo. A segunda secretária, vocês estão vendo ali em negrito, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. É super simbólico, porque a Maria do Rosário foi talvez a mulher parlamentar mais atacada, escrachada, desrespeitada pelo Bolsonaro quando era deputado. E depois, né, na vida dele. Né? E ela está agora no centro do poder. Acontece que a Maria do Rosário seria vice-presidente. Na última hora, puxado o tapete dela. E alguns falando de partido aliado. Bom, com 70 mil aliados, eu já não sei nem que partido aliado é esse. Mas tem uma coisa mais interessante na Câmara ainda. Eles decidiram criar 5 novas comissões. De tanto apoio que o Lira teve, ele está precisando agora ter mais comissão para poder colocar gente na presidência e, com isso, meio que acomodar as forças. Então, quais são as comissões? Deixa eu olhar aqui que está na minha tela. Vai ser criada a Comissão de Saúde, Comissão de Seguridade, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Informática, deve ser junto essa, Comissão de Integração Nacional, Comissão da Amazônia e um colegiado para tratar povos originários. Olha como que eles não estão conseguindo acomodar. Ele tentou emular o ministério do governo Lula dentro das comissões, é mais ou menos isso? É isso aí. O que eu estou tentando falar, Letícia, é que o que eu falei que vai acontecer no Senado vai acontecer com muita força na Câmara. Vai ser negociação caso a caso, aqui não é só com o governo, é com o Lira. Claro que o Lira faz aquela pose, o senhor do mundo, dono do poder, então, ele está numa situação... Porque ele tem uma coisa do Lira que é típico desse pessoal
que nasceu do baixo clero, que é a fidelidade. Vocês sabem que o baixo clero ele não existe se não for fiel, né? Se não tiver um corpo de lealdade. Aliás, o Lira era braço direito do Eduardo Cunha, né? E o que o Eduardo Cunha fez de novo? Ele fez de novo, além de dar projeção para aqueles deputados que nunca aparecem na televisão, ninguém... É baixo clero, né? Baixo clero. Ele conseguiu articular com a Firjan e com a Fiesp para financiar esses candidatos do baixo clero. E aí entra o Arthur Lira. Então, todo mundo dizia, olha, o Eduardo Cunha com certeza tem 150 deputados na mão dele. E é tudo com o cheque da Fiesp e da Firjan. Ele deu um salto de qualidade para o baixo clero se unificar, e aí tem a lealdade. Agora ele ampliou. Agora ele virou quase que um império, né? Só que agora ele tem que, de novo, ser leal. E uma das lealdades que ele inovou foi com Lula. E ele está sendo leal mesmo, pelo que estão me falando. Assim, ele falou que vai botar tal cara na comissão, ele está brigando com o PL, porque o PL é a primeira bancada na Câmara, né? 99, eles estão deputados, ele está brigando. Olha que coisa interessante. Então, o que eu ia dizer é que o Rodrigo Pacheco, que parece mais boa gente, ele está mais convicto que ele vai ser isentão. E ele vai deixar aquele bloco de fisiológicos ficar negociando o tempo inteiro. Agora, o Arthur Lira, que parece ser mais poderoso chefão, é o cara que está negociando, que também está na reta. Não é só o governo, ele também está tentando segurar uma base que é extremamente ampla. Ou seja, nós vamos ter tempo muito mais quente do que vocês estão esperando em fevereiro, março e daí por diante. Embora, já vou deixar a Letícia falar rapidão, deixa eu só concluir isso. Embora eu ache que o fato da gente estar lidando com o fascismo e com essa extrema-direita faz com que a direita tenha que ser republicana. Ela obriga. Uhum. É interessante também este movimento. Porque, assim, quando a gente olha a configuração política de um Lula ser resgatado, né? Os mesmos que destruíram Lula, o prenderam, etc., foram os mesmos que o resgatam. Falam, pelo amor de Deus, que a gente não sabe lidar com isso. E a gente não tem como lidar com isso. Então, é curioso ver, né, como esses caras que antes lavavam as mãos não podem mais. Não podem mais, porque eles também estão no olho do furacão. Vencer o fascismo não é um papel só da esquerda. Mesmo porque a gente está aqui no Fórum Sindical, se a gente olhar bem o perfil dos bolsonaristas, esses mais radicais, gente, é muito parecido com o perfil do fascismo clássico, que é essa classe média empobrecida, que perdeu direitos. E tem ódio disso, e aí vai para... né? A gente precisa ter um cuidado maior de olhar para isso e ver como é que a gente resgata essa galera a partir da economia, né, do desenvolvimento do país, etc. Tal. E no fascismo clássico, de acordo com Jason Stanley, o único setor da sociedade em que o fascismo não penetrava era exatamente no setor sindical, porque as pessoas se ajudavam umas às outras, as pessoas eram compadres, comadres, havia um senso de comunidade que o fascismo mostrava para a sociedade que não existia na sociedade, só que o sindicalismo sabia que existia e ele vivia isso. Então, os sindicatos, os sindicalizados não foram penetrados assim pelo fascismo, né? Muito bem. Lê, você quer fazer uma pergunta para o Rudá, porque ele vai ficar com a gente pouco tempo. E, Rudá, você precisa voltar mais aqui. A gente não está conseguindo. Tá parecendo minha mãe. Você não vem aqui comer no domingo? Não convida, Eu vou convidar. Gente, bota aí, Gui, por favor, o Serginho está vendo a gente, o Serginho é nosso amigo. Me preocupa que, enquanto formação, falta cada isca. A mais mirrada que a direita joga termina em bate-boca e a turma nossa mataracando 274 dias sem parar. É um pouco isso mesmo, né? Eles, como diz o Dac, tem muita casca de banana e a galera cai. Pois é. Lê, você quer fazer uma pergunta para ele antes dele nos abandonar? Eu quero que você verse sobre a vida do STF com essa configuração do Senado.
Eu acho. Bom, antes eu preciso pedir desculpas aqui para vocês duas e para o pessoal que está aqui no chat. Eu tenho que sair agora daqui 4 minutos, porque o pessoal da militância do ABC Paulista me pediu para falar de junho de 2013, porque esse ano está fazendo 10 anos, né? Das manifestações. E aí eu aceitei e tal. Bom, então a questão central, você estava perguntando sobre, eu me perdi. A vida do STF e mais especificamente de Alexandre de Moraes. Eu acho que a gente tem que ver em perspectiva, né? Em perspectiva, a gente tem que entender que lá na década de 90, o movimento sindical começou a judicializar a luta sindical. Ou seja, começou pouco a pouco a diminuir. Claro, era governo FHC, nós tivemos aquela paulada nos petroleiros, né? Lembra que ele pegou e jogou multa, foi a primeira vez que o governo jogou multa sobre um sindicato, foi um quebra-pau. Eu acho que eu estava na CUT Nacional nessa época, e assim, era muito desesperador, né? E o que acontece então? O movimento sindical, ao invés de ir para o embate, começa a judicializar os embates com o empresariado. Aí você começa a fortalecer politicamente o judiciário. Um pouco depois são os partidos, depois os governos, aí você judicializou. Aí o juiz passou a ter um papel muito preponderante. E nasce no bojo do judiciário brasileiro, e principalmente nas instâncias superiores, porque nas inferiores já tinha, nasce o ativismo do judiciário. Ou seja, o que é o ativismo? E quem é o líder da concepção ativista no STF? É o ministro Barroso. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: nós avançamos sobre o papel do legislativo se ele não se mexer. E, se possível, nós pautamos o executivo também. É a visão contrária dos garantistas, que talvez a maior liderança seja Ricardo Lewandowski, no STF, que eles chamam garantistas porque eles vão até a última instância no direito do cidadão de ser inocente até que prove o contrário. Então, até esgotar, é por isso que eles odeiam esse negócio de prender quando há uma sentença negativa para o acusado em segunda instância. Você não esgotou ainda todos os recursos, né? E eu vou falar um negócio aqui que vão bater, mas o Alexandre de Moraes é ativista, gente. Só porque ele está do nosso lado, na visão que nós temos da política, democracia, e ele está defendendo a democracia, a gente acaba está aliviado. Mas perceba que o nosso campo fala, já que os outros não fazem nada, ele tem coragem. Opa! Juiz tem que ter coragem de ir para cima? Quem tem que ter coragem de ir para cima é a sociedade civil. São os partidos, né? São os dirigentes. Rudá, muitas das decisões que acaba aparecendo o nome do Alexandre de Moraes é uma decisão de colegiado, né? É uma decisão de todo o STF. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Essa é uma coisa que eu acho importante. Porque, assim, quando a gente vê o ódio que eles desenvolveram em relação ao Alexandre, o 8 de janeiro, para mim, eu ficava olhando o que eles fizeram no STF, com a cadeira, com a porta, com tudo que tinha a ver com o Alexandre de Moraes. Você fala assim, nossa, o Alexandre de Moraes agora, algumas decisões do Alexandre de Moraes têm a ver com a sua própria vida. Porque se esses caras são capazes de atear fogo no próprio corpo, um bolsonarista, antes de ontem, ateou fogo no próprio corpo. E morreu essa madrugada. É verdade isso. Porém, isso mostra como nós estamos frouxos. Sim, como estamos ferrados. Não. A gente não pode falar isso. A gente não pode fazer aquilo. A gente não sei o quê. Aí eu tô com medo. Mas que raio de medo é esse que o nosso campo tem toda hora? Entende? É um pavor exacerbado, assim, é uma coisa paranoica. Entende? A gente tem que parar com isso. E é lógico que aí aparece um xerife no STF, né? Que superou até o Gilmar Mendes, que era o cara que abria a boca para descer o pau por ordem na casa, né? Então, assim, o que eu vejo não há dúvida nenhuma, que as decisões dele são muito importantes. Ele é o cara que mais encarou o bolsonarismo de frente, nas instâncias dos 3 poderes. Mas, por outro lado, eu tenho muita preocupação
que isso revela como que o campo social e de esquerda está frágil. Eu tenho 60 anos. Eu comecei a militar com 15. Eu nunca vi em 45 anos uma esquerda tão acovardada como agora. A palavra é covardia. Covardia. Uma coisa é ser prudente, a outra coisa é ser covarde. Né? Você ser prudente num momento ou outro é uma coisa. Mas você falar toda hora que a correlação de forças está negativa e você ganhar a eleição toda hora, tem alguma coisa errada nisso. Você perdeu uma hora ou outra. Veja, o PT, em 6 eleições para presidente consecutivas, foi para o segundo turno e nas 6. E ganhou 5. Mas que raio de correlação de força é essa? Ou o PT é de direita, ou ele sabe empurrar a correlação de força para o seu campo. A gente tem que parar com esse discurso fatalista, negativista, catastrófico. Né? E a outra coisa é isso que eu estava querendo dizer. Agora ele está do nosso lado. Agora, já imaginou ele ir para cima de algum movimento social, movimento sindical? E aí nós vamos falar o quê? Ah, não, o Xandão está exagerando. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma visão estratégica e de futuro, e eu acho que a hora é agora, né? Claro, não está fácil. O Lula, na semana passada, tentou se impor, o governo Lula, né? E foi uma notícia boa cada dia, né? Foi muito importante o que aconteceu. Aí vem esse Duval aí, e o amiguinho dele, o Valdemar da Costa Neto, e eles pautam a imprensa e pautam as redes sociais. 2 neguinhos? 2 manezinhos? Como é que esses 2 caras que são o sub do sub pautam a grande imprensa e pautam as redes sociais? Então isso mostra a fragilidade da gente. A gente, ao invés de continuar falando da gestão participativa que está se estruturando, da Maria do Rosário, que foi para a segunda secretaria, da discussão que está sendo feita na Câmara para criar um orçamento participativo na Câmara. Né? Ao invés da gente discutir essas mudanças, a gente é pautado pelo Valdemarzinho e por cara que é do Vale, pô, do Val. Ah, pelo amor de Deus, só. A gente precisa mudar. Precisa mudar. Gente, estão me chamando aqui. Muito bem. Vai lá, Rudá. O Daniel Valência já chegou. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu vou te chamar. Não vou ser igual sua mãe, não. Vou te convidar mais vezes para estar aqui. Minha mãe, vou falar um beijo, negócio. Querido. Falou, um beijo. Tchau. Gui, bota nosso querido Daniel. E aí, Daniel? Boa noite. Tudo bem, meu querido? Gente, Daniel, aquela foto com você com as filhotas na câmera, eu fiquei assim, eu fiquei perdida naquela foto, de tão belezinha que tava. Você foi para a sessão de posse com elas? E aquela, na verdade, já teve 3 momentos, né? Teve esse da posse na Câmara, mas no segundo turno teve uma plenária gigantesca aqui, enfim, quando saiu o resultado do primeiro turno, todo mundo, né, atordoado. A gente conseguiu fazer uma plenária muito grande aqui em Natal. E aí era noite, né? A gente tem 2 bebês, então a regra é simples, né? Tem que cada um cuidar de uma, não tem muito o que fazer. E aí a minha companheira me arremessou numa das 2, ela ficou lá 2 horas de plenária, acabou que eu discursei com ela no colo, e assim, as 5.000 pessoas, e ela achou ótimo. Hoje ela já está mais arredia já. Aí quem participou na posse foi a Manuela, foi a mais nova, né? A de 6 meses, na posse formal lá na Câmara. Não já soube que teve vereador que não gostou muito, não. Eles, enfim, alguém dizendo que eu também tenho um bebê e não trago e tal. Aí, enfim, terceiriza o cuidado e ainda acha ruim dos outros, né? Mas é isso mesmo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Isso para ele, né? Que você é parceiro aí na criação dos filhos e eles vão ter que aguentar ter bebê, né? Pai, né? Lógico. Muito bem. Daniel, a gente estava aqui num papo, falando um pouco do STF, falando um pouquinho da eleição do Senado e da Câmara, né? E dessa configuração. Eu queria começar contigo com... e aí a gente vai fazer aqui uma análise mais... Claro que todo o seu papel de militância, mas eu queria que a gente conversasse, e a Letícia está aqui também como jornalista, uma avaliação da gente como cidadão do primeiro mês, né, do governo Lula. Assim,
foi tanta coisa que aconteceu, e a gente fica neste embate, toda hora sequestra a pauta, né? E a gente não consegue ir para frente com as agendas propositivas, o que é impressionante o que o Lula fez em um mês. É inacreditável, gente. O que o Lula fez em um mês, na minha opinião, Bolsonaro não fez em toda a vida pública dele, né? Mas não vale, não tem comparação, Eu né, sei Fro? que não tem. Não tem Eu sei comparação. É um eu sei que não plâncton tem. versus um elefante. E não nem dá. estou construindo isso. Mas, assim, imaginar que a gente não está falando de da característica do Lula e do Bolsonaro. A gente está falando do cargo da presidência, né? E do mínimo necessário que um presidente tem que fazer, e dos seus ministérios, etc. Então, eu queria começar por aí. Vamos fazer uma avaliação desses 30 dias e daquilo que é mais importante, assim, na sua visão, de que foi realizado nesses 30 dias, e depois a gente roda essa conversa. Olha, sim, perdão, Letícia, por favor. Deixa eu começar a dar uma pincelada. Eu acho importante a gente ter uma perspectiva desse governo. Nós temos que ter em mente que esse governo não será um governo puro sangue de PT, nem será um governo puro sangue de Lula. Tá? Então, nós vamos conseguir colocar, impor nossas pautas, ou mesmo debater e implantar nossas pautas, a duras penas vai dar muito trabalho. Mas o nosso líder, o líder deste país agora, atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é maior do que qualquer partido ou sindicato ou ideologia ou tal. Imagine qualquer outro presidente, qualquer outra figura da política nacional, tá, à frente do país no dia 8 de janeiro. O que não teria acontecido? O que a gente viu ontem no STF, o Lula discursando, tá? O discurso ontem da Rosa foi extremamente contundente. A Rosa foi quase violenta no discurso dela, porque ela usou de tudo quanto é adjetivo pejorativo para falar das pessoas que destruíram o STF. Ela foi muito aplaudida, interromperam o discurso dela para aplaudi-la. Tá? Logo depois dela falou o Aras, com aquele discurso patético, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, que vai virar meme do Medo e Delírio, né? Pelo menos para alguma coisa que nos serviu. E, ao final, todo mundo ouvindo lá, que não aguentava mais ouvir o Aras falando, no final do discurso dele, palmas protocolares. E começou o Lula a falar. O Lula, ele foi muito saudado, muito bem recebido e muito festejado por todos lá. Porque a figura, o simbolismo dele, neste momento em que nós estamos vivendo nesse Brasil, é um simbolismo muito forte. Ele foi interrompido no meio do discurso com aplausos. E, ao final do discurso dele, vejam bem, eu estou falando do início do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando do Poder Judiciário e um presidente de outro poder que não o judiciário. Ele é convidado na festa, ele não é o anfitrião. Ele foi celebrado como se anfitrião fosse. Ele foi aplaudido, ele foi ovacionado e enquanto a plateia, né, os convidados estavam lá e se levantaram para aplaudi-lo, se vocês voltarem o vídeo do STF, é a coisa mais engraçada do mundo. Eu vi aquilo mais 5 vezes. Quais dos ministros começaram a se levantar primeiro? O Fux começou a fazer sinal de que ia levantar desse lado aqui. Aí o André Mendonça, ele também não sabia se levantava ou não, ele olhava para os outros e tal. Só que quem primeiro se levantou e ficou de pé para aplaudir o Lula foi o Lewandowski.
Isso foi muito significativo, não foi qualquer um que se levantou para aplaudir o Lula. Mas a Rosa estava feliz e satisfeita em ter ao lado dela um presidente da altura e do tamanho de um Luiz Inácio da Silva. Né? Isso é muito diferente, isso faz a grande diferença para o mundo. A maneira como o Lula foi recebido lá na CELAC, a maneira como ele foi celebrado, como ele foi festejado. No Uruguai. No Uruguai, a maneira como ele silenciou Lacalle Pou no Uruguai, sabe? Então, isso é muito importante. Nós temos um estadista e um dos maiores estadistas de todos os países e de todos os tempos. Então, nós temos que saber como usar isso. Para além de pautas de esquerda e pautas progressistas e pautas sindicais, não tô desmerecendo, não. Tudo isso é muito importante. Mas nós temos que ter em mente também a importância e o tamanho do Lula. Porque esse terceiro mandato do Lula não vai ser igual aos que passaram. Se por um lado, o que o Lula fez nos últimos 2 mandatos foi muito importante e transformou, ele começou a agigantá-lo para o que ele é hoje, agora ele já está gigante. Né? E como é que ele vai ficar? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai usar isso? Né? Como é que a elite deste país vai dar conta disso? Porque a elite ainda não engoliu. Nem vai engolir. Nem vai engolir. Vai, Daniel. Olha, Fro, acho que, enfim, esse início de mandato tem sido uma coisa surpreendente, né? Eu digo surpreendente no sentido de que, apesar de todas as qualidades, né, do presidente Lula, ele sempre foi uma pessoa de muito diálogo, muita pactuação, né? Ao longo dos 8 anos de governo, foi opção do governo não enfrentar determinados conflitos, determinados problemas, digamos, mais estruturais nossos. E a impressão que a gente tem é que no primeiro mês, como o Dá estava falando aqui, ele está mais à esquerda do que, por exemplo, a esquerda brasileira, né? Que, teoricamente, enfim, deveria estar puxando o governo para a esquerda, né? Deveria estar contribuindo com o governo nessa disputa de um governo que é um governo muito amplo, um governo que tem, enfim, de liberais, né, a socialistas. Se a gente pensar bem, ele conseguiu primeiro suspender a emenda constitucional 95. Né? Na campanha do ano passado, nós tentamos, por muito tempo, defender que a emenda constitucional 95, ou seja, o teto dos gastos, né? Aquele mecanismo jurídico que proíbe o Estado de realizar investimentos necessários e profundos em saúde, educação, segurança pública, enfim, em políticas públicas em geral. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a nossa defesa era de que constasse no programa a derrubada das 3, né? Acabou que o programa foi muito mais, digamos, mais ao centro do que com essas previsões. E aí, quando o Lula vem, ele já consegue derrubar o teto dos gastos com a PEC da transição e a consequência primeira e muito importante é garantir uma mudança de imediato nas condições de vida do povo, né? Eu acho que, imagino que a gente vai debater isso daqui mais à frente, mas tem uma especificidade desse governo em relação aos outros 2 dele e ao de Dilma, que ou nós mudamos rapidamente as condições de vida do povo, ou a conjuntura tende a ficar muito difícil. Mas teve outro ponto de enfrentamento muito importante, e que, uma vez mais, ele se portou à esquerda da maioria da esquerda, né? Que foi destituir o comandante do Exército. Eu me recordo que, quando começou os acampamentos fascistas, que não tem nada de democráticos, que se tivesse... Lembramos que o acampamento do Lula, inclusive, nós tivemos que alugar um espaço privado, e mesmo assim queriam acabar com ele, né? Esses caras fizeram acampamentos em áreas públicas em todo o país, eles atacaram pessoas em todo o país, todo mundo tem algum relato de alguém que foi agredido, apanhou... Oi, mamãe, Emília, vem cá.
apanhou, enfim, sofreu, né, agressões por parte dessa gente. Aqui em Natal a gente tem vários exemplos, ou seja, eles são criminosos, são terroristas. Tchau, pessoal. Eles são terroristas, são criminosos. E o José Múcio, enfim, defendeu que eram movimentos democráticos. O nosso debate era, olha, ou a gente desmilitariza, ou a gente desbolsonariza, ou nós instituímos o poder civil, ou nós vamos estar, uma vez mais, construindo, né, todo o percurso para que esses caras venham e se sobreponham à vontade das urnas. E aí a discussão era, não, mas não pode fazer isso porque não tem correlação de forças. Acontece que o presidente foi lá e fez. E está provado que correlação de forças se constrói, ela não cai do céu, né? Ela é, antes de mais nada, fruto da nossa luta, né? Então, eu acho que esses dois aspectos eu deixaria a Emília, eu deixaria muito, muito, muito destacado. Agora, um conjunto, né, como a Letícia colocou, enfim, recuperar, sei lá, que a gente pega todos os depoimentos de todos os presidentes, a importância do Brasil estar de volta, recuperar as relações Sul-Sul, recuperar o Mercosul, recuperar as relações entre América Latina e Caribe, acabar, né, com o genocídio do povo Yanomami, importantíssimo, já perdemos muitas vidas, perdemos centenas de vidas, enfim, criar um Ministério dos Povos Indígenas, tentar ver o que sobrou, né, da nossa política ambiental e recuperá-la. Então, a gente tem instituir, né, o Bolsa Família, como eu já falei. Então, nós temos um conjunto de políticas que realmente eu acho que nós começamos muito bem, né? E dá um pouco a mostra tanto das potencialidades que nós teremos, quanto também das dificuldades, né? Das dificuldades que serão tremendas. Inclusive, esse ponto que o Daniel estava levantando, né, de como o Lula está fazendo com que, novamente, a América Latina esteja unida e unissonar, né, como era nos mandatos dele, coisa que a Dilma não conseguiu fazer, verdade seja dita, né? Desta vez, nós estamos numa situação tão sui generis que até os Estados Unidos precisam do Lula. Porque o Lula triunfando aqui, e principalmente o Bolsonaro sendo preso e o bolsonarismo sendo ou aniquilado ou muito bem controlado e domado, isto significa que lá nos Estados Unidos o trumpismo também perde força. E isso dá mais 4 anos de governo para os democratas. Então, meu irmão, nós estamos numa situação que até Joe Biden está precisando do Lula. Letícia, você quer fazer uma pergunta mais direta para o Daniel? Porque eu quero continuar um pouco para a gente olhar focos. Então, eu vou começar pela comunicação, Daniel. Porque nessa conjuntura, inclusive, galera, semana que vem a gente vai discutir com o Brant, que é o secretário de Políticas Digitais do SECOM, né, sobre as políticas digitais, como é que a gente lida na regulamentação das plataformas, como é que a gente lida com fake news, como é que a gente lida com uma coisa muito importante. O Rudá falou de educação democrática, né, educação cidadã. Mas como é que a gente lida, por exemplo, com a educação midiática? A gente vai fazer esse debate semana que vem. Eu queria muito, Daniel, que você fizesse uma análise da comunicação do governo Lula, porque, assim, nós estamos nesse governo Lula 3.0, não tem jeito. O Lula é brilhante, o Lula tem feito coisas extraordinárias, mas a comunicação tem que vir junto, porque senão é o que aconteceu hoje. A pauta, se não fosse, é uma loucura isso, né? Se não fosse a morte de uma grande jornalista, de uma referência deste país, né, que nos sensibilizou e mexeu com todo mundo e nos emocionou, porque a Glória Maria era enorme, ficaria a rede inteirinha, o dia inteiro, falando de Daniel Silveira e desse picareta aí do Duval. Então, assim, como é que a gente traz a partir, como é que você analisa e que sugestões, enfim, a gente, como no campo aqui da esquerda, traz e
torna público, né, tantas coisas que já foram realizadas nesse primeiro mês. Veja, Fro, inclusive esqueci de um monte, né? Retirada de Correios, Petrobras do pacote de privatização, piso salarial dos professores, enfim, a gente poderia falar aqui mais 10 minutos. Nossa, reconhecer, né, o julgamento no STF, transformar a injúria racial em crime. Exato. Num país, né, como este, racista. Que vive matando a juventude negra. Então, assim, tem daqui a pouquinho o relançamento do Pronas, a gente teve semana passada aqui com a Tamires, que está na coordenação do Pronas, que foi tão importante, né, para ampliar a segurança pública de uma maneira democrática, cidadã, como a gente deseja que a segurança pública chegue. Trazer orçamento, né, no estado quebrado, que já conseguiu aí da Alemanha para atuar no caso Yanomami. Então, assim, a gente realmente tem um monte de feitos que a gente não consegue tornar público. Então, assim, de que maneira estratégica você acha que a comunicação tem que lidar e de que maneira a sociedade pode ajudar nisso? Veja, Fro, eu acho que tem um debate anterior, que é no que acertamos, no que erramos, para termos 13 anos de governos nossos, e mesmo assim a gente sofreu um golpe de Estado, perder 2018, enfim. Nós tiramos, né, mais de 50 milhões de pessoas da miséria, nós transformamos a vida do povo, e aconteceu tudo isso. Deve ter algum erro muito profundo. Na nossa opinião, esse erro é que nós não fizemos o que foi feito, por exemplo, na Bolívia, na Venezuela. Ou seja, nós fizemos excelentes políticas públicas, mas nós não disputamos corações e mentes, nós não fizemos aquilo que o bolsonarismo nos acusa. Ou seja, construir uma hegemonia político-cultural a partir de valores de esquerda, né? Para construir essa hegemonia tem vários caminhos, mas necessariamente se dá através de educação, cultura, comunicação e transformação radical do poder coercitivo do Estado, para evitar os golpes, né? Então, nós precisamos que neste governo, seja em âmbito de partido, de movimentos, de comunicação, mas principalmente em âmbito de governo, a gente construa ações e medidas voltadas a disputar a hegemonia. Disputar a hegemonia. Então, a gente vai precisar, eu não estou lembrado do nome, mas em 2014, quem na época militava, o Franklin Martins criou um negócio muito legal no segundo turno da Dilma, de comunicação. Não sei se Muda mais, ou muda mais. Exatamente, muda mais. Aquilo dali, ali a gente venceu a partir, enfim, foi muito importante. A militância foi central, mas aquilo dali foi muito importante, né? E agora, nessa eleição, uma vez mais, a comunicação junto com o jurídico... Daniel, só uma informação. A Letícia trabalhou no Muda Mais. Pois é. A Letícia então, que está com a gente, não sei porquê. Acho que alguém ligou para ela, deve ter caído, deve estar voltando. O que a gente mais tem é gente experiente, enfim, que acumulou, né? Agora, nessa eleição, teve uma reportagem interessantíssima na Piauí, mostrando como tinha um grupo do jurídico, dezenas de pessoas, com um grupo da comunicação também, dezenas de pessoas, para monitorar as fake news, para ajuizar a ação, e como, a partir desse trabalho conjunto, se derrubou boa parte, né, das ações bolsonaristas. Então, veja, eu acho que não existe uma receita de bolo, existe uma questão estratégica, a partir daí surgem as alternativas, né? Nós precisamos investir muito nas TVs e nas rádios públicas, na blogosfera de esquerda, né? Eu costumo dizer que o bolsonarismo ele mostrou a nós que tem como governar, mas com um sinal totalmente invertido do deles, né? Ou seja, eles transformaram o Estado naquele instrumento para o avanço do bolsonarismo. Nós temos que transformar o Estado no instrumento para o avanço da classe trabalhadora, para fazer com que a classe trabalhadora tenha condição de aparecer nos mais diversos espaços e não ficar refém de meia dúzia de grandes empresas, conglomerados que, no final das contas, monopolizam, né? Seja a comunicação, seja o cinema, a cultura, enfim. E aí sim, aí a gente disputa a hegemonia, a partir dessa disputa a gente tem como aprofundar. Uma coisa que me preocupa muito
que nós precisamos ver no tempo histórico, né? Fundamental nós termos vencido as eleições, mas para nós não basta o janeiro, nem o fevereiro, nem o março, nem o 2024. No tempo histórico, o que a história nos ensinou é que nós construímos o maior partido de esquerda da América Latina, que nós, desde a década de 80, conseguimos fazer com que a classe trabalhadora dispute de igual para igual com as elites brasileiras na esfera da democracia burguesa, mas que nós precisamos muito do Lula ao longo desse período, né? Isso nos traz uma consequência básica, que é a gente precisa pensar nos próximos 10, 15, 20 anos, 5 anos, né? E aí, se nós não tivermos, com o Lula presidente, condições de fazer determinadas reformas estruturais, nós vamos ter com quem? Então, eu acho que é fundamental que a esquerda brasileira ela tenha uma perspectiva de que nós temos sim que alterar a correlação de forças, nós temos sim que aprofundar o processo. Não basta ser uma perspectiva de meramente conquistamos isso, conquistamos aquilo, são bons caminhos, mas nós vamos necessitar, neste tempo histórico, de algo muito mais profundo. Hoje os ingleses saíram às ruas, foi uma das maiores manifestações da década, né? A gente está vendo o resultado do neoliberalismo dando efeitos aí, né? E é curioso, porque quando isso está a ponto de se tornar a panela da panela de pressão no Brasil, os caras trazem o PT, né? Trazem governos que investem pesadamente na política pública, né? E na inclusão. Eu acho que o que a gente tem hoje como desafio é voltar a pensar numa lógica de direitos, né? O ataque que foi feito ao mundo sindical, a destituição de direitos construídos ao longo de 100 anos da história, né, virou pó de uma forma assim impressionante. Então, assim, de que maneira a gente também se reorganiza em termos de classe trabalhadora neste novo mundo do trabalho para fazer frente a isso. Letícia, vem para a roda. Você caiu? Alguém te ligou? Não, eu pensei que eu pudesse entrar no meu Zap sem sair da tela, mas, enfim, eu estava ouvindo vocês de boa, pensei que eu ainda estivesse na tela. Mas, olha só, tem uma coisa muito importante aí, tá? Que é a questão da comunicação. Se nós falhamos na comunicação fragorosamente nos outros governos do PT, tanto falhamos que a população inteira ficou contra o PT. A população inteira ficou contra a classe trabalhadora, a população inteira ficou contra sindicatos. Foi muito fácil construir a história de que sindicalista é vagabundo, de que trabalhador só quer direitos, mas não quer trabalhar, enfim, todas aquelas histórias que a gente já conhece. Desta vez, nós temos um trabalho muito maior, porque as fake news não acabaram. O ecossistema de desinformação não foi desmobilizado com as eleições. Ele continuou. Ele foi montado em 2018 e, desde então, ele só fez crescer e se fortalecer. Tá? Agora, nós vemos isso no primeiro resultado de pesquisa de opinião do governo Lula. Nós tivemos 52% a favor do Lula. Ok, vocês estão felizes com isso? Eu não estou, isso é muito pouco. Porque o que a Fro estava lembrando agora, tudo o que o Lula fez em 30 dias de governo, ele ter apenas 52% de aprovação, é pouco. E o que é mais assustador ainda é você ver que de reprovação ele tem acho que 39%, se eu não me engano. Tá? Eu tenho medo desse número, porque boa parte desses 39% são os tios e as tias do Zap. Boa parte desses 39% é o percentual da população que está sequestrado pelo ecossistema de desinformação e que vive numa realidade paralela que não encontra lastro na realidade. Se você entrar em grupos
botar search do Twitter, ver o que os grupos de direita falam de Lula, do STF, do PT, dos sindicatos, é um troço assombroso, porque é ódio puro, não existe uma gota de racional, não existe uma gota linear ali, é ódio puro e é um ódio visceral, é um ódio que diz, não, a gente tem que matar o 9 dedos. É isso que falam, a gente tem que matar os 9 dedos, tem que matar os comunistas, tem que acabar com o PT, para ser, tem que dizimar o PT. Gente, o PSDB nunca falou isso da gente. O PFL nunca falou isso da gente. Então, o trabalho que nós temos, e não é só um trabalho de, vamos informar a população. Calma lá, galera. Informar a população? Que espécie de informação? O que você acha que a tia do Zap vai fazer com a informação? O governo Lula proibiu o garimpo nas terras Yanomamis e agora vai renovar a floresta amazônica. Ela vai odiar isso. Ela não sabe nem por quê, mas ela foi programada para odiar isso. Então, o trabalho não é racional. Eu falo isso há anos. A primeira pessoa que me ouviu foi o André Janones. O trabalho que a gente vai ter que fazer não é racional. O racional é ínfimo. Nós vamos ter que fazer um trabalho de propaganda. Nós vamos ter que fazer um trabalho das pessoas voltarem a ter valores próximos da esquerda. Isso é muito mais etéreo do que falar em políticas propositivas de rádios comunitárias e de não sei o quê. Eu não estou desmerecendo o teu discurso, não, Daniel. Isso é muito importante. Só que isso daí é um ponto lá em cima. Nós estamos aqui embaixo e nós estamos trabalhando numa terra arrasada. A gente tem que reconstruir esse prédio, que é a nossa comunicação, que são os nossos valores. Por que as pessoas começaram a dizer que trabalhador é vagabundo? O que aconteceu com a sociedade que, de repente, trabalhador é vagabundo, mas o empreendedor é legal pra caramba? Empreendedor é um escravo. É um cara que se auto-escraviza e acha legal a beça que ele está fazendo. Os valores dessa pessoa foram transformados. Eles foram trabalhados, os valores. Esse cara é trabalhador. Esse cara é classe trabalhadora. E ele não se reconhece como classe trabalhadora. Então, o trabalho é muito mais basilar do que a gente está pensando. E não é um trabalho racional, é um trabalho sensorial, é um trabalho emocional, é um trabalho de valores, é um trabalho de moral, de ética e de costumes que a gente vai ter que fazer. Ou seja, no campo da cultura, também essa disputa ela é fundamental. Mas eu acho que o que o Daniel está colocando inclusive ele falou da experiência do Muda Mais, mas a gente pensa no Muda Mais em 2014, não tinha a quantidade e o sistema, porque assim, uma coisa que precisa ficar clara e a gente nunca fala, que é muito lucrativo a fake news, a cultura do ódio, ela é muito lucrativa porque ela dá engajamento. Então, quanto mais sensacionalista, quanto mais você berrar, quanto mais você criar furdúncio, mais as pessoas vão se engajar, isso dá dinheiro. Então, e menos as pessoas vão pensar. Sim, e isso passa, portanto, também por uma regulamentação das plataformas, né? Isso precisa de um aporte legal, minha gente, porque você não pode, o lucro está acima de tudo, e você ter, alguém lembrou aí o que eu falei no início da live, um sujeito que atira fogo no próprio corpo para protestar contra Alexandre de Moraes. O nível de dissonância cognitiva aí já é um caso de saúde mental brava. Né? Sim. Agora, a gente também tem um lado, eu acho que nesse sentido,
o Daniel iniciou a fala dele sobre isso, que nós precisamos fazer com que as pautas que esse governo foi eleito, que é recuperar o desenvolvimento econômico desse país, a gente começar um processo de reindustrialização, a gente começar a fazer com que as pessoas voltem. Gente, quem ganha um salário mínimo e meio, sem a correção da tabela do imposto de renda, está pagando imposto de renda. O que é uma demência, porque a gente não teve uma política de valorização do salário mínimo ao longo desse período. Então, o nível de empobrecimento é generalizado, né? A gente perde em termos de média salarial, etc. Então, além do fator emocional, além da gente mobilizar o afeto, claro, a luta contra o fascismo, o que a Alemanha gastou em termos de publicidade, gasta até hoje, né, na luta contra a cultura nazista, realmente a gente vai ter que atuar por diferentes setores, mas no mundo concreto, na infraestrutura, a vida das pessoas precisa melhorar, porque daí a dissonância cognitiva com a realidade, ela começa a ter outro efeito, porque a realidade vai estar lá, você vai gerar emprego, né? Não conte com isso, não. Não, desculpa. Letícia, uma das coisas, quando a gente analisa o perfil destes bolsonaristas, é uma classe média que perdeu direitos e empobreceu. Entendeu? Então, assim, agora, ao mesmo tempo que você tem que dar direitos, que você tem que dar poder de compra, você tem que dizer para essa galera que esse poder de compra está sendo dado a elas de volta por um governo que defende os interesses dela. Por política pública, né? Por política pública. E essa classe média tem que se sentir pertencida. É por aí o trabalho. Não é apenas a gente fazer políticas públicas concretas, racionais, e tudo o que uma boa democracia pede que seja feito. Tá? Nós temos que fazer um trabalho de propaganda, nós temos que trazer essa galera que nos vê como sinônimo de demônio, a gente tem que trazer essa galera para perto da gente e a gente tem que mostrar para eles sensorialmente o que a gente está fazendo e quais as consequências dos nossos atos para a vida deles. Né? Nós não vamos matar criancinha, nós não vamos comer cachorro. Nós vamos te dar dinheiro para você conseguir ir ao cabeleireiro 2 vezes por mês, em vez de 1 vez a cada 6 meses, por exemplo. Entende? São coisas sensoriais, são coisas que você tem que trabalhar ao mesmo tempo. Poder de compra, poder aquisitivo e tal, e os prazeres das pessoas. Muito bem. Daniel, entra na roda. Deixa eu ver aqui. Nos governos passados, a Rosângela diz o seguinte: nos governos passados, as igrejas evangélicas tomaram discurso tomando para si a melhor econômica. Verdade, né? A questão de Deus, da meritocracia, mas isso, gente, é a cultura neoliberal. Eu acho que o primeiro combate passa por aí, né? Passa por a gente destruir essa ideologia neoliberal que transforma tudo em mercadoria. Daniel, venha. Aqui. Fro, deixa eu recuperar aqui um pouco meu raciocínio. Talvez a gente tenha concordância com Letícia do diagnóstico, mas divergências nas alternativas, né? Como eu estava colocando... A vovó está ali atrás, meu amor. Como eu estava colocando, eu acho que nós precisamos disputar a hegemonia. Se nós não disputarmos a hegemonia, necessariamente o processo político ele cai. Ele não se sustenta, né? E eu vou trazer, por exemplo, o caso da Bolívia para termos, enfim, digamos, ações práticas, né? E consequências dessas ações, né? Lá, desde o início, o projeto se voltou a disputar a hegemonia. Desde o início, foi um projeto que, enfim, tinha esse objetivo. Na verdade, ele deriva de um processo político, a Guerra do Gás, a Guerra da Água, a formação do MAS-PSP lá na década de 90, a luta contra a política imperialista norte-americana, né, da guerra às drogas, a folha de coca. E quando eles chegam ao governo, eles fazem, primeiro, mudanças em âmbito econômico. Então, a população boliviana
classe trabalhadora, né? Seja ela quem está na informalidade, quem está de carteira assinada, enfim, trabalhadores, aquelas pessoas que só comem se chegar o dinheiro, né? Melhorou demais a condição de vida do povo, demais. Seja em função do salário mínimo, das transferências de renda, do crescimento econômico todos os anos. O governo fez estatizações, as empresas estatais tiveram um papel fenomenal, né? Para você ter ideia, era como 80% da economia era de multinacionais, né? Depois de 13 anos de governo Evo Limeira, passou a ser 40% da economia nas mãos do Estado. Então, o governo... A água, Daniel, eu acho que a água, para mim, é a mais simbólica. Aquele a Guerra da Água, sim. Da água é incrível, gente. Quem não viu, veja, porque, assim, até coletar água de chuva se queria proibir, né? Privatizaram nascente de água. Exatamente. É uma loucura isso. E o que acontece? Em paralelo a essas mudanças econômicas, eles puxaram uma constituinte, que não foi fácil, o decreto foi de 2006, sabe quando foi ser aprovada? 2009. Morreram pessoas, 2008 teve tentativa de golpe de Estado, foi fracassada essa tentativa, e enfim, a Constituição saiu, a Constituição que institui o Estado Plurinacional da Bolívia, e que indianizou o Estado, né? Deu, digamos, suporte jurídico para mudanças no campo da política. E eles fizeram uma disputa cultural muito forte, né? Para vocês terem ideia, se não fosse o golpe de Estado, a minha tese de doutorado ia ser publicada como livro pela vice-presidência. Acontece que com o golpe de Estado, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi destruir a vice-presidência, inclusive entrar na casa do vice-presidente e queimar a biblioteca, né? Coisa de fascista mesmo. Então, quando, enfim, eu vivi lá 4 meses, né, durante minha pesquisa, e o que acontecia lá? O governo levava um David Harvey, levava um Piketty, fazia seminários gigantescos com transmissão ao vivo, com 500 pessoas presentes, criou uma biblioteca para produzir, publicar os livros dos principais intelectuais bolivianos, comemorando os 200 anos da República da Bolívia. Incentivou as rádios comunitárias, criou uma TV estatal, um jornal impresso estatal chamado Câmbio. Ou seja, você tem um conjunto de políticas articuladas no campo da educação, da cultura, da comunicação, que acompanha o conjunto de políticas que ocorre no campo da economia, do social, da estrutura estatal. Então, eu acho que a publicidade em si ela é importante, mas eu acho que a gente tem que sim falar de uma coisa muito mais profunda do que meramente a publicidade, né? E no nosso caso é mais sério, porque, como foi dito pela Letícia, eles fizeram um verdadeiro aparato criminoso de fake news. É função do nosso Estado destruir esse aparato. É função do Estado brasileiro destruir o aparato. Não tem Revista Fórum, Opera Mundi, TV Brasil que destrua esse aparato. Quem tem que destruir esse aparato é o Estado, a coercitividade estatal. E para isso é fundamental que o governo brasileiro desbolsonarize as Forças Armadas, a Polícia Federal, a inteligência. Então, eu acho que sim, temos todas as condições de termos milhões ao nosso lado para aprofundar esse processo político que recomeçou com a nossa vitória eleitoral no segundo turno, mas a gente não pode jogar parado. A gente tem que jogar avançando para alterar essa correlação de forças. Vai ter momento que a gente vai sofrer recuo, né? Mas quando a gente joga parado, a gente sofre muito mais recuo. Então é melhor a gente jogar, e em alguns momentos nós ganhamos e avançamos, como por exemplo, quando o Lula avançou no tema da desmilitarização, e nós vencemos, né? Então é isso, é avançar em outros processos de desbolsonarização também, e enfim, nessas outras temáticas que nós trouxemos aqui. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva de totalidade. A gente vive uma sociedade capitalista, de luta de classe, de uma crise do capital, Estados Unidos querendo manter a sua influência na região, a China surgindo como possível parceiro, as elites brasileiras querendo explorar mais ainda o trabalho para compensar a queda na taxa de lucro que eles tiveram. E uma conjuntura dessa não dá para a gente... Fique tranquilo, mamãe. Vai lá com a mamãe. Numa conjuntura dessa, não dá para a gente crer que vai ser, né, que vai ser fácil ou que
enfim, são poucas as ações necessárias, mas eu acho que são muitas, né? E aí, só para concluir, nesse sentido, é muito ruim a indicação do nosso ministro das Comunicações. Mostra que, enfim, tudo que nós falamos aqui não subsidiou a escolha, né? Por outro Então, lado, a gente tem o Pimenta, né, na SECOM, que eu acho que e em que, termos de enfim, política, a gente torce para que exerça, né, execute um bom trabalho. Então, é isso. Acho que, no mínimo, a estrutura estatal tem que armar um grande mecanismo de combate jurídico, combate midiático, mas também combate repressivo a esses criminosos que estão aí atuando livremente, praticando crime todos os dias, né? Como de ontem para hoje aconteceu também. o Daniel e Letícia, porque a Letícia também tem um grande conhecimento aí da política no STF, né? E a gente estava falando do ativismo jurídico aqui no início da live. Eu queria, e o Daniel é um professor, né, no campo do direito. Eu queria ouvir um pouco de vocês, que a gente tem uma tradição, Daniel, que não somos uma Argentina. A gente não teve 1985 aqui, né? Esses militares continuam agindo como uma casta, continuam fazendo coisas absolutamente contra as suas próprias normas, né? Que é ter postura política, querer dar pitaco. Da Lava Jato para cá, a coisa piorou e degringolou num nível que eles ameaçavam o STF, né? No julgamento, por exemplo, da habeas corpus do Lula, e continuou assim. E a gente vê, né, cabelo, dedo, estrela, coturno, nessa tentativa de golpe do 8 de janeiro, com muita clareza. Eu queria, então, para a gente terminar, que o Daniel fizesse uma avaliação dos caminhos, né? Porque, obviamente, gente, quando o Daniel fala em Estado brasileiro, ele está falando não só do governo Lula, ele está falando, né, do executivo, do legislativo e do judiciário. O Estado brasileiro tem que agir. Nessa nossa cultura, né, que a elite que está no poder nunca faz o seu trabalho de casa, que é a justiça, né? Que é julgar e punir o abuso geral. O Lenny Streck sempre fala uma frase de um líder salvadorenho que diz que a lei ela é como uma serpente, ela só pica, né, o pé dos descalços. Então, eu queria que vocês avaliassem, depois que a gente teve um pós-ditadura militar que ninguém foi julgado, né? Ao contrário, quando se começou toda a discussão da Comissão da Verdade, eles já começaram o golpe contra a Dilma, né? Então, agora será que a gente consegue, Daniel? O grito da posse do Lula era uma coisa impressionante. Eu estava lá no meio, sem anistia. Eu queria um pouco a avaliação de vocês, começar com o Daniel, depois com a Letícia, se a gente realmente vai ter justiça, porque justiça, gente, significa que se o sujeito foi para além dos limites da lei, ele tem que ter sanção, tem que ter pena. Sim. Porque sem isso, a gente desmoraliza tudo. Então, será que a gente vai chegar em quem financiou, em quem organizou, mas principalmente nos mentores, que a gente sabe, né, que tem muito coturno nisso, de alto escalão? Veja, Fro, do ponto de vista, assim, enfim, de análise teórica, é um Estado capitalista e o judiciário e o direito no capitalismo ele tem uma função, que é garantir a todos e todas a igualdade perante a lei, a autonomia da vontade, e a partir das pessoas podem comprar e vender força de trabalho, comprar e vender mercadorias, etc, etc. Quando a gente traduz isto para o mundo real, a gente vai ver que essa igualdade ela inexiste, tanto que as prisões só estão pessoas negras, das periferias, pessoas pobres, né? Então, desse judiciário, nós temos que ter a convicção de que só surgem coisas se houver pressão social, né? A gente vive um momento muito peculiar em que a extrema-direita ela foi além, ao ponto de querer derrubar
não diria enfim, o único poder judiciário em si, mas, digamos, quem lá estava, né? Então, com uma determinada ocasião, uma coincidência do destino, neste momento histórico, a extrema-direita virou inimiga do judiciário brasileiro. Mas é muito importante lembrar que o STF continuou funcionando durante a ditadura militar, que durante o período de redemocratização, na sessão inaugural da redemocratização da Suprema Corte, o discurso do seu presidente foi o de que, em 64, as forças democráticas preservaram a democracia. Isso é o STF. Isso é o judiciário. Né? O judiciário brasileiro é isso. O que acontece? Tem essa pequena especificidade de que, neste momento, a extrema-direita está como inimiga, né? Mas também é da nossa tradição, da tradição das nossas elites, que as transformações, elas sempre são transformações conservadoras, aquilo que Carlos Nelson Coutinho muito bem trazia, né? Então, a gente deixa de ser um império, uma monarquia, vira uma república, mas não é que nem o resto da América Latina, que foram 2 décadas de guerra civil. A gente tem uma redemocratização, mas a anistia vale para quem torturou, para quem matou, para quem cometeu crimes contra a humanidade, recebendo o salário do Estado, né? A gente tem uma eleição do Lula em 2022, mas desde que a economia seja Palocci, ou seja, as transformações elas são possíveis desde que não saia determinado arco, né? Eu acho que a tendência é que sim, lutem para que haja anistia. E essa anistia pode ser de todas as maneiras, inclusive a coisa demorar e ser esquecida. E é por isso que me parece muito importante que no campo da esquerda a palavra de ordem sem anistia seja algo que realmente nos mobilize. Ou seja, cada um deles, começando pelo próprio Bolsonaro, que é, por bem ou por mal, a cabeça de tudo isso, independente dele ser um mentor ou não, mas ele é a cabeça, a figura pública que liderou tudo isso, né? Mas passando por grandes empresários que o financiaram, esses mesmos que estavam agora fazendo esse clima para que o Rogério Marinho virasse presidente do Senado. Então, vejamos, não tem como achar que existe um grupo de bolsonaristas radicais. Não, tem um poder econômico fortíssimo no país, que para esse poder econômico nada os abate. Pode morrer 700 mil pessoas de Covid, pode ter golpe de Estado, pode ser um golpe, enfim, eu fui na entrevista ontem, a gente pode dizer que é injusto, mas golpe não é. Nada disso, não é injusto, não é golpe de Estado mesmo, né? Então pode acontecer tudo isso, inclusive o que aconteceu no dia 8, e os caras estão lá financiando o bolsonarismo para virar presidente do Senado. Então, me parece que nós não podemos recuar, né, enquanto esquerda. A palavra de ordem sem anistia, ela tem que ser uma palavra de ordem concreta. Esse STF que participou da farsa que foi a Lava Jato e da prisão do Lula e do golpe de Estado, a gente tem que estar manhã, tarde e noite no pé do STF para que, sim, haja de maneira a punir cada um dos golpistas. Mesmo sabendo que lá na frente vai ter um outro problema, que eu acho que o Rudá colocou aqui, de que, enfim, toda essa pode se votar contra sindicatos, contra movimentos, sem dúvida, se votou durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, a ação da justiça brasileira foi para acabar com as nossas organizações populares de esquerda, né? Com a CLT, enfim, com tudo isso. Então, eu acho que a gente tem sim que, bom, nesse momento há uma unidade entre os 3 poderes, né, para impedir que o bolsonarismo e o fascismo avancem, mas nós não podemos ter ilusão com isso, ao contrário, nós temos que ter muita pressão nas ruas, na sociedade, para construir uma opinião pública de que não dá para ver anistia. Esses caras destruíram 18 milhões de reais, esses caras, se pudessem, teriam feito muito mais, esses caras tentaram um golpe de Estado, não foi meramente uma baderna, não é meramente terrorismo, né? Meramente, ó. Não é apenas terrorismo, eles não são apenas isso, são apenas terroristas. Então, a gente tem que ter, sim, uma palavra de ordem muito firme, de sem anistia, e eu acho que o presidente Lula está com esse sentimento. A minha impressão é que o presidente Lula está muito firme com esse desejo. Agora, é óbvio, né? Para onde caminha a opinião da maioria das pessoas depende não só do presidente, mas depende também de toda a nossa militância e do nosso engajamento nessa pauta. Sem anistia, todos na cadeia.
Bom, e que essa galera saia da política, né? Tem gente aí que não é possível, bicho, como permanecer com seus direitos políticos para se candidatar e continuar. Não, eu acho que assim, sem anistia envolve tudo, envolve direitos políticos, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Eu acho que nós estamos numa conjuntura muito sui generis, porque, como diria o filósofo Luiz Inácio, nunca antes na história desse país o Exército esteve tão por baixo. As Forças Armadas estiveram tão por baixo. Eles estão politicamente isolados, porque todo mundo sabe que o Exército está por trás, é o Exército que está insuflando essa horda, essa turba que está... terroristas de terroristas e criminosos. Mas o Exército não tem apoio nem interno, nem externo. Tá? Se ele tiver apoio, vai ser de alguns setores do agronegócio que tem dinheiro e que estão financiando isso. E é um setor que pode ser razoavelmente isolado. O Exército não tem apoio externo. Então, por mais que ele tente dar um golpe, ok, deu golpe, maravilha, viramos uma nova ditadura militar. Quem vai apoiar a gente? Nós vamos perder comércio com quase todos os países no mundo. Vamos encarar essa? Nós não vamos encarar essa, porque senão a gente vai à falência. Esse país acaba. Então, os militares querem fazer uma coisa e eles não entenderam que eles não têm força para isso. Eles estão fracos. Então, este é o momento para que não haja anistia nenhuma, para que todos os golpistas, todos os canalhas, todos os terroristas, seja ele civil, seja ele militar, vão para a cadeia. Tá? E eu não sei o que faz Lula, o que faz José Múcio no Ministério da Defesa. Lula deve ter um motivo muito especial para manter aquele bundão no ministério. Porque ele é muito complacente, ele é muito tranquilo, ele é muito calmo. Eu acho que está na hora de chegar um tratorzão, está na hora, a gente precisa de um ministro da Defesa com a capacidade de tratoração de um Alexandre de Moraes. Agora, vai ter que ser um ministro da Defesa que tenha coragem, que tenha capacidade, que se ele chegar e que os generais batem na mesa, ele vai bater com as duas mãos na mesa, vai se levantar e vai dizer: vem que eu quero ver se tu é um homem, e eles não vão, porque general é tudo covarde, né? E a partir daí, eu acho que a gente vai conseguir colocar as Forças Armadas no devido lugar delas, que é o lugar de defesa e de proteção do Estado. Porque nós temos uma das raras forças armadas que entendem como inimigo a própria população do país. Isso é absurdo. Então, assim, a conjuntura é favorável a que não haja anistia nenhuma. Agora, tem que ter vontade política e muito trabalho para tocar esse povo, parte desse povo para a cadeia, outra parte vamos trabalhar direitinho, galera. E para pagar os prejuízos. Gente, nós estamos chegando ao final. Esse papo, como a gente viu, janeiro ainda não acabou. A gente vai ter que estar mobilizado 24 horas por dia. Vai ser exaustivo, porque, como diz o Daniel, né, e há um papel aí que é do Estado, mas é um papel nosso também, né? No campo da esquerda, no campo daqueles que defendem a democracia. Ô, belezinha linda, você hoje iluminou a nossa live. Tão fofura. E ela sabe que ela é fofa, né? Olha só. Entendo tudo, Fran. Daniel se despede da galera, Letícia também, e nos aguarde. Semana que vem a gente está com o João Brandt, vamos continuar esse papo da educação. Oi, gente, muito obrigado por tudo, por quem nos acompanhou. Obrigado, Letícia. Obrigado, Fro, conheci aqui numa atividade, né, na UFRN, até hoje parceirona. E vamos para a luta, né? Vamos para a luta, que esse país ele vai ser reconstruído, a gente vai conseguir
levá-lo para o caminho que o nosso povo merece. Tamo junto, um cheiro para todo mundo. Cheiro, querido, e boa sorte no mandato e fica nos informando, tá? Porque eu tenho certeza que seu mandato vai ser brilhante. Obrigado. Letícia, querida, se despede da galera, suas palavras finais. É isso aí, gente. Temos muito trabalho pela frente. Não dá para arrefecer, não dá para... não, vamos, veja bem, companheiro, vamos pensar direitinho. Não, a gente tem que ir com muita força, com muita garra, com muita gana, tá? E o trabalho é em cima dos valores. Nós temos que buscar os valores que nos unem a todos como brasileiros. Isso é importante para a gente resgatar a nossa unidade nacional, porque nós estamos cindidos, né? É isso. Paulo Pimenta, me liga, pelo amor de Deus. Paulo Pimenta, eu te amo. Daniel, Letícia e a todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado pela audiência. Não se esqueçam que daqui a pouco começa o Brocou com a Sinara Menezes, né? Continue aqui na Fórum. E você que vai nos assistir no sábado na reprise, né? Olha, a galera que nos acompanhou aqui, fiel, foi muito econômica. A mídia independente, ela não sobrevive sem ajuda da comunidade, minha gente. Então, aqueles que estão assistindo no sábado, tem um valeu demais. Vocês podem dar a contribuição para o Fórum Sindical para ele continuar firme e forte aqui. Gente, um grande abraço e energia para a gente aguentar esse rojão. Beijos!